Se eu pensei que o vídeo de Guardiões da Galáxia tava atrasado, esse então, puta merda. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e quem me acompanha sabe que eu sou simplesmente fascinado por Kaguya-sama Love's War. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal, um na época da segunda temporada, onde eu analisei praticamente todo o personagem do Ishigami, ou tentei, e um na terceira temporada, onde eu realmente fiz uma review da temporada completa, né? Falei sobre algumas coisas ali que a temporada abordava, sobre os eventos da temporada, sobre a produção, sobre a direção, e quando anunciaram que iria continuar a parte da terceira temporada em filme, né, ia ser um longa-metragem, eu fiquei extremamente hypado, mas eu fiquei com uma ansiedade tão atacada, mas tão atacada, porque eu esperava que a produção, que já é muito boa, a produção de Kaguya-sama já é um negócio espetacular, fosse ser melhor ainda por conta de ser um longa-metragem, por ter uma verba maior, por normalmente ter mais recursos de produção. Só que eu fiquei com ansiedade atacada porque anunciaram o filme pra dezembro do ano passado, né? O filme realmente lançou no Natal do ano passado, que é a época onde o longa se passa, ele se passa na época do Natal. Só que eu pensei, caralho, eu só vou ver esse filme pra outubro do ano que vem. E acabou que 4 meses depois, ali pra abril, eles pegaram o filme, reeditaram e colocaram em formato pra ser exibido na TV. Passaram o filme na TV em formato de episódios, né? Foram 4 episódios ali, passando toda essa questão do longa. Então a gente teve acesso a esse conteúdo muito cedo, muito antes do que eu tava esperando. Só que como minha vida tá uma bagunça, eu não consegui fazer um vídeo sobre. E agora eu tô repondo isso porque esse é o meu arco favorito do mangá. No vídeo da terceira temporada, eu tinha comentado se eu não sabia se ia seguir o mangá ou não, por essa questão da... Na época ainda era rumor que a sequência ia ser feita em formato de longa-metragem, mas, cara, eu tava muito ansioso pra ver o que ia acontecer depois. Eu acabei não resistindo, eu li o mangá inteiro. Não só li, mas reli também algumas vezes, porque como eu tava colecionando, eu segui direto na versão digital e depois eu lia de novo com a versão física. E esse arco é o que mais me fascinou. É o que mais me chamava atenção pela questão dos temas, pela questão da forma como ele aborda, porque ele é um arco que, assim como aquele arco do Ishigami, né, aquele arco do passado do Ishigami, tudo que ele passou até entrar no conselho estudantil, ele é um arco mais pesado. Ele é um arco mais voltado pro drama. Por mais que esse é bem dividido e com essa questão do formato em episódios, isso fica bem mais claro, né? Porque a gente tem o primeiro e o segundo episódio que são realmente mais voltados pra comédia, né? Afinal, Kaguya-sama é uma comédia romântica. Mas a gente tem o terceiro e o quarto episódios que são voltados mais pra um lado dramático, pra uma construção de personagem, pra questão de psique dos personagens, principalmente por conta do tema do filme, que é, novamente, personas. Só que agora de uma forma extremamente clara, eles realmente citando o termo persona durante o filme. E, cara, eu sou um pouquinho apaixonado por essa temática, né? Tanto que, por exemplo, Persona, né? O jogo Persona, Persona 5, é o meu jogo favorito da vida. Eu gosto muito dessa abordagem, eu gosto muito desse conceito. E pra mim, Kaguya-sama consegue abordar isso com maestria. E é uma coisa que tá presente desde o começo ali, até mesmo na temática, né? Porque Kaguya-sama tem um pouco essa questão de abordar como as pessoas se relacionam em cada ambiente, né? Como as pessoas se mostram perante aos outros. Então já tem um pouco esse viés de construção de personas, mas aqui fica tudo mais intensificado, porque logo no começo do longa a gente tem uma Kaguya que sai completamente do eixo devido aos acontecimentos do final da terceira temporada, o fato dos dois terem se declarado, o fato dos dois terem se beijado. Então a Kaguya, ela surta completamente, ela para de raciocinar, ela começa a agir completamente instintivamente, que traz a persona lá que é conhecida como a Kaguya idiota, ou como a Fujiwara gosta de chamar, a Kaguya-chan, que é uma persona da Kaguya que a gente já tinha visto anteriormente no episódio do aniversário do presidente. Só que lá ela era retratada de uma forma diferente esteticamente, né? Lá era a Kaguya normal, o olho, né, de bolinha, né? Não era um olho tão detalhado, era um ponto ali no lugar do olho, e as florzinhas nascendo em cima da cabeça dela, mostrando que ela tá completamente imbecil, ela é uma retardada mental. Aqui não, aqui adaptaram ela pra um formato tibizinho, né? Ela tem, sei lá, 50 centímetros de altura, sai pulandinho, né? Fica com a mãozinha pra cima, fala fino, não formula as frases muito bem, age realmente como uma criança, age de forma mais infantilizada e de forma mais instintiva também. Outro momento que a gente também viu essa Kaguya-chan, querendo ou não, foi o episódio que ela tava doente.
Era a mesma personalidade, só que não era toda estilizada como é agora. E também pegando essa questão do episódio do aniversário do presidente, que é onde a gente viu um pouco mais de atuação da Kaguya-chan, eles também retomam outro conceito que tinha nesse episódio, que era o Tribunal das Kaguyas, onde as personalidades dela, onde essas personas dela se reúnem e começam a debater sobre as atitudes que elas vão tomar. E nesse tribunal específico, a gente tem muita presença da Kaguya de Gelo julgando as outras, que as outras estão muito atiradas, que as outras estão muito ousadas pra cima do presidente, sendo que o presidente tem que ir atrás delas, sendo que elas são Shinomiya, elas não podem se ajoelhar perante os outros, elas não podem se submeter a ninguém, os outros têm que se submeter a elas. E entra aquela discussão que todo mundo fala que a Kaguya de Gelo não ama de verdade o presidente, e entra o conceito principal do longa, que é a questão que a Kaguya de Gelo foi a primeira a se apaixonar pelo presidente, e agora ela vai tomar a iniciativa. A gente vê durante o longa praticamente inteiro a Kaguya de Gelo agindo, que é essa Kaguya de antes do conselho estudantil. É a forma como ela se portava antes, é a Kaguya Shinomiya, com a parte do Shinomiya literalmente gritando. E é uma persona que é tão forte na personagem da Kaguya, é uma persona que é tão bem estabelecida nela, que no momento em que ela desperta, né, porque a Kaguya, naquele estado idiota, ela acaba dormindo ali, e quem acorda é a Kaguya de Gelo, e quando ela desperta, fica parecendo até mesmo que é outra personalidade. Não lembro se no anime tem um pouco essa explicação sobre o conceito de persona, mas no mangá eu lembro que tem especificamente, e fala que a personalidade da Kaguya de Gelo é tão forte, é tão bem estabelecida, que ela realmente se associa a um transtorno de identidade. E por mais que o começo, né, as primeiras interações ali relacionadas a Kaguya de Gelo tenham um viés um pouco mais voltado pra comédia, o foco dela é totalmente o drama, é a construção da personagem, é o passado da personagem, é essa doutrina do clã Shinomiya. Porque no começo ali a gente tem algumas interações que é ela tentando forçar o presidente a tomar atitude, né? Começa a agredir fisicamente o presidente, porque é a forma como ela aprendeu a educar as pessoas, ou melhor, é a forma como ela era educada através de agressão, pra se tornar mais forte, pra se tornar mais fria, pra começar a usar os outros da forma como ela quiser, não abaixar a cabeça pra ninguém. A gente tem aquela parte ali dela tentando fazer o presidente segurar a mão dela, e o presidente surtado, o que eu faço? Por que ela tá agindo desse jeito? Será que eu fiz alguma coisa? E é uma parte um pouco mais voltada pra comédia. A gente tem aquela parte ali do perfume também. A gente tem ela conversando com a Kashiwagi enquanto o presidente conversa com a Maki. São partes um pouco mais voltadas pra comédia, são partes mais cômicas, porém a partir do episódio 3 realmente começa a abraçar mais o lado do drama, porque é o momento onde essa pressão da Kaguya de Gelo é tão grande em cima do presidente, o presidente fica tão transtornado no que ele fazer, né, no que ele deve fazer, qual atitude ele deve tomar, que ele tem uma sobrecarga, ele desmaia, ele vai parar no hospital por conta da Kaguya, e a Kaguya começa a se culpar com aquela questão, e traz uma coisa que a gente já tinha visto na terceira temporada, que é o fato da Kaguya odiar aquela persona, ela odiar essa criação que ela tem do clã Shinomiya, ela odiar a forma como ela machuca todo mundo ao redor dela. E essa é uma parte que pra mim é um dos melhores episódios de Kaguya-sama simplesmente inteiro, e é um dos melhores capítulos do mangá. É um capítulo no mangá normal, eu sou meio difícil de me emocionar com o mangá, e essa parte me pegou pesado, me pegou muito pesado, porque mostra realmente essas duas personas que a gente tem melhor conhecimento nesse longa, né, que é a Kaguya Besta e a Kaguya de Gelo conversando, relembrando coisas do passado delas, mostrando o porquê que a Kaguya de Gelo só machuca todo mundo, mas também tentando mostrar o valor de todas aquelas personas na construção de quem é a Kaguya. E eu acho isso muito interessante, que mostra bem essa construção de persona, mostra tipo, todos os acontecimentos da vida dela, mostra essa questão da doutrina da Kaguya, inclusive mostra ela junto com a Hayasaka, e a Kaguya já vestindo essa persona da Kaguya de Gelo, e a Hayasaka chorando, a Hayasaka apanhando, a Hayasaka não aguentando toda aquela pressão do clã Shinomiya, e o que é algo legal, porque querendo ou não, mescla com aquele arco da Hayasaka que a gente teve na terceira temporada, que já abordava um pouco isso da temática de personas, né, a Hayasaka tendo que atuar para ser aceita, a Hayasaka tendo que fingir ser coisas que ela não são com cada pessoa ali em específico, porque
porque ela não acredita que ela pode ser amada pelo o que ela é. E vai mostrando como essa doutrina da Shinomiya afetava, né, as relações que ela tinha na escola, no primário, no fundamental, no ensino médio, né? Então mostra, por exemplo, que ela julgava muito as outras pessoas, que ela achava as outras pessoas meio incompetentes, né? Que tipo, via alguém com dificuldade, achava meio estranho, falava pra se esforçar mais e todo mundo achava ruim com ela. E ela começava a se machucar, ela começava a ter problemas com as outras pessoas, porque tipo, ela sempre falava que ela machucava todo mundo e ela começou a se afastar por machucar todo mundo, mas é porque ela mesma se machucava nessa questão. Sempre que ela afastava alguém, ela mesma se feria. Isso é algo que vai ser até retratado depois em alguns pontos do mangá, né, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque é um pouquinho de spoiler, mas são algumas características, alguns elementos da personagem da Kaguya que já são colocados aqui e são muito interessantes para a construção de quem ela é e quem ela vai se tornar a ser também. Outra coisa que brilha muito nessa parte é, de novo, a produção e a direção, né, desde o começo do longa já é muito bem produzido, muito bem dirigido, né, a parte ali do tribunal que eu tinha falado ficou muito boa, ficou muito carregada, passa um clima muito bom. Era uma parte que eu tava muito ansioso pra ver como ia ficar adaptado, né? Porque por mais que essa parte do tribunal tem algumas coisas ali que é, principalmente na parte mais gráfica, é um pouco cômica, né? Como por exemplo a parte que a Kaguya de Gelo, ela sai do controle, ela começa a ficar mais instável e, por exemplo, ela pega o martelo da juíza, que é a Kaguya criança, e joga nela. Então, tipo, graficamente aquilo é mais cômico, né? Aquilo é mais voltado pra comédia, mas na fala dela, na expressão dela, você vê que aquilo é mais carregado. O anime conseguiu passar muito bem esse tom, e a Oi Koga também, né? A atuação da Oi Koga nessa parte está simplesmente espetacular. A forma como ela consegue pegar essa entonação da Kaguya de Gelo, que normalmente é mais calma, é mais serena, e consegue colocar essa entonação num tom mais eufórico, num tom mais caótico, num tom carregado e raivoso. Eu gosto muito dessa forma como a Oi Koga ela consegue transitar entre todas essas características da Kaguya, como ela consegue transitar da Kaguya idiota para uma Kaguya mais calma, para uma Kaguya eufórica, para uma Kaguya raivosa, para uma Kaguya fria, e fica simplesmente espetacular. Quando a Kaguya de Gelo também acorda, que mostra esteticamente, né, ela vestindo essa máscara da Kaguya de Gelo, que é representado por ela com o cabelo solto, né, que é uma coisa que a gente só via nos flashbacks, a gente só via no passado dela, e quando ela acorda, o laço dela cai, e quando o laço ele cai no chão, mostra a sala toda sendo congelada. É um elemento que não tinha no mangá, colocaram aqui no longa, ficou simplesmente genial. Mas essa parte, quando o Shirogane tá no hospital e tá essas duas Kaguyas conversando, eu acho que é onde mais brilha, porque no mangá, tipo, mostra algumas coisas um pouco mais lúdicas, né? Por exemplo, a Kaguya de Gelo acordando, a Kaguya imbecil. Mas depois disso, né? Depois que uma acorda a outra e fica as duas conversando, né? A Kaguya imbecil tá no colo da Kaguya de Gelo na cadeira e mostra as duas conversando como se estivessem sentadas realmente na cadeira do hospital, né? E é só isso, é as duas conversando, mostra um flashback, mostra outro flashback, mostra uma situação e as duas ali sentadas. Aqui coloca como se fosse um limbo completo, as duas conversando, o passado delas sendo projetados lá atrás, né, lá no fundo, toda a iluminação mudando, conforme vai ficando cada vez mais carregado, conforme a Kaguya, mais ela quer rejeitar essa personalidade da Kaguya de Gelo, mais ela quer rejeitar isso, tudo vai ficando vermelho, tudo vai ficando carregado, tudo vai ficando com uma cor muito forte, muito estourada, muito saturada, holofortes indo em direção a uma, indo em direção a outra, ou aquele monte de máscara jogado no chão. A parte quando ela tá lembrando todo mundo que ela machucou, todo mundo que ela ofendeu, todo mundo que ela afastou, querendo ou não, e mostra o passado dela sendo projetado, as duas sentadas, a expressão dela praticamente morta e um monte de corpo ali atrás. É forte, é pesado, é carregado. Não tinha no mangá, não tinha no mangá, e aquilo é simplesmente genial. A parte que ela fala do momento que ela se apaixonou pelo presidente, que ela começou a ter um anseio de se aproximar pra alguém, mas ela
ela sempre machucava todo mundo que ela se aproximava, e mostra ela tentando se aproximar do presidente, os dois tentando tocar a mão, e a mão dela vira uma estaca de gelo, um monte de estaca de gelo, e perfura o braço do presidente. Uma cena forte, uma cena carregada, uma cena pesada. Depois disso tem ela tentando rejeitar a Kaguya de gelo de novo, desestabilizando, e mostra aquele monte de estátua de gelo da Kaguya explodindo. São sacadas estéticas, são sacadas visuais muito boas e que casam perfeitamente com aquela situação. Os momentos que ela tá saindo de controle e você vê ela encarando a Kaguya de gelo com toda aquela iluminação vermelha e tipo, você tá vendo ali um bichinho Chibi, mas a situação tá tão pesada, a situação tá tão carregada que aquele bichinho Chibi é assustador, é medonho, é incômodo. E até mesmo algumas coisas que tem no mangá, e aqui eu acho que consegue ficar melhor, como por exemplo aquela cena que a Kaguya de gelo começa a chorar, né? A Kaguya besta questiona ali, você está chorando? Não, eu sou uma Shinomiya, eu nunca vou chorar. E aí, cai a lágrima da Kaguya de gelo, e a Kaguya besta ali, você é muito imbecil, agora você está mentindo até mesmo para si mesma. E mostra a Kaguya realmente chorando, segurando a outra Kaguya no colo, e mostra o chão, e as máscaras que estavam no chão, as máscaras que já estavam presentes naquele ambiente, também estão chorando. E nesse momento ali no passado dela sendo projetado, mostra momentos do mangá, momentos do anime que a gente já conhecia, porém agora com a Kaguya com essa máscara. Com essa máscara como se ela estivesse fingindo a todo momento ser algo que ela não fosse. E depois essa máscara vai quebrando e mostra a Kaguya em prantos, né, chorando em desespero por debaixo da máscara. Nossa, é uma composição de cena espetacular. É espetacular aquilo. E revela nessa parte o porquê que a Kaguya tava tão apegada a essa questão de mostrar esse lado frio. Por que a Kaguya de gelo tava no controle durante toda essa situação? Porque ela queria ser aceita pelo presidente. Ela queria ser aceita pelo lado que ela mesma despreza. Porque ela sentia que se esse lado que ela despreza despertasse e não fosse aceito pelo presidente, ela iria perder tudo. É um processo de autoaceitação da personagem através de outro. E não é só a Kaguya que tem um desenvolvimento muito legal nessa questão de persona, o presidente também tem um desenvolvimento legal nisso, por mais que é mais raso do que a Kaguya, é mais breve do que a Kaguya, só essa parte do hospital que retrata um pouco sobre ele, e ele nesse arco ele não se abre tanto com a Kaguya nessa questão, ele acaba falando mais com o médico ali, que é a questão dele com a mãe dele. É uma coisa que não tinha sido tão abordada no decorrer do anime, falava que a mãe do Shirogane tinha fugido contra o cara, que abandonou o pai dele e os filhos, né? E aqui fala que ela só abandonou o Shirogane, né? Ela levou a Kei junto com ela, porque a Kei tinha mais potencial, porque a Kei tinha passado na prova da Shuichi, e o Shirogane não, né? O Miyuki não tinha passado. Então o Miyuki ele começou a sentir que ele não era amado pela própria mãe por ser incapaz de passar numa prova, por não ser tão inteligente. E isso cria um reflexo diretamente no relacionamento que ele tem com a Shinomiya, porque ele acredita que se ele não se esforçar, que se ele não for alguém praticamente perfeito, ele não vai ser amado. E é algo que liga de novo nesse episódio do rap, nesse arco da Hayasaka, onde no trecho ali em que o Shirogane tá cantando, né, no mangá fica mais explícito isso ainda, né, tem um trecho que ele fala: você tenta separar o seu eu real do seu eu ideal, eu tento transformar o meu eu real no meu eu ideal. E é algo que a gente sempre viu, né, todo momento em que mostrava algum defeito do Shirogane, algo que ele não sabia fazer, ele começava a se esforçar ao máximo para ele ser bom naquilo, para ele não passar vergonha, para ele ser aceito pelas outras pessoas, principalmente pela Shinomiya. Mostra esse passado, né, como ele é complexado com essa questão, como ele se sente inferior em relação da Shinomiya, e como ele veste essa máscara de tentar ser alguém perfeito, de tentar ser alguém ideal e competir com a Shinomiya na questão das notas, na questão do estudo, porque é o único ponto em que ele acredita que ele pode superar a Shinomiya. Então é uma parte muito legal, é um desenvolvimento do personagem, essas são camadas do personagem que a gente ainda não tinha visto no decorrer do anime, e são interessantes delas serem colocadas aqui nesse momento. O que desencadeia
desencadeia na cena do parque, que é a cena final ali no Natal, depois da festa que eles fazem na casa da Fujiwara, né? Que é uma parte um pouquinho mais cômica, essa parte da festa, eles trocando presente os caramba. E depois desencadeia nessa parte ali, que é literalmente a Kaguya tentando ver um lado que o Shirogane esconde, um lado que o Shirogane tem vergonha, através do presente que ele compra de forma impulsiva. E tem a conclusão dessa questão, né? Os dois começando a jogar um pouco mais limpo um com o outro, começando a mostrar as suas falhas, começando a mostrar os seus defeitos e colocando aquela questão de não se esforçarem mais tanto para impressionar um ao outro. Os dois começarem a mostrar quem eles realmente são, parar de vestir essas máscaras um com o outro. E encerra com aquele beijo dos dois na praça e aquela promessa que sempre que eles descobrirem algo de diferente um do outro, eles vão se beijar como se fosse a primeira vez. E aí entra a questão do nome do filme, o nome do arco e o nome do capítulo também no mangá, que é O Primeiro Beijo Nunca Acaba. Isso que eles ainda estendem um pouquinho mais no longa, o que foi algo que eu achei, sinceramente, um pouco esquisito, porque depois dessa parte do parque, depois da Kaguya ter voltado a sua persona normal, ter voltado a amarrar o cabelo, né, que agora ela não usa mais aquele laço vermelho, ela usa o embrulho do presente do Shirogane, né, que é um lacinho rosa. No mangá, ele salta direto para volta às aulas, né? Ele passa o período de recesso, só que quando chega no momento que volta às aulas, a relação de todo mundo tá conturbada, né? Aconteceu coisa envolvendo Ishigane, que ele e a Ino estão na festa da Tsubame, a Fujiwara e a Hayasaka não estão interagindo muito bem, né? Isso não é tão spoiler porque, tipo, é apresentado logo no primeiro capítulo, logo depois do Primeiro Beijo Nunca Acaba, né? Então não é tão spoiler. E ele vai mostrando flashbacks do que aconteceu com cada um ali, em cada situação, em cada momento, durante esse período de recesso. E aquela parte do Shirogane com a Kaguya, o encontro deles no shopping, eles indo no cinema e o pedido de namoro, é essas partes de flashback. Por que eu achei estranho terem colocado aqui? Porque, querendo ou não, tem elementos ali que dependem de outras coisas, como, por exemplo, aquela questão da Tsubame. A Tsubame, ela tá no shopping, ela tá se consultando um vidente, que é o pai do Shirogane. Inclusive, isso vai gerar algumas situações bem engraçadas eventualmente, sem muitos spoilers, mas o motivo da Tsubame estar naquele ambiente, estar naquela situação, remete a coisa que aconteceu durante a festa dela, que a gente ainda não viu. Fora que tem alguns elementos nessa parte do encontro. Essa parte do encontro no mangá são uns 3 capítulos, né? Longuinha até. E aqui resumido em, sei lá, 5 minutos, né? Mostra a Fujiwara e a Hayasaka ali em um momento, né? Dá um close nas duas ali, a Hayasaka seguindo a Fujiwara. É a parte que vai mostrar o porquê que as duas estão se relacionando esquisito na escola depois. Mas principalmente na parte do encontro, eles vão fazendo muitas menções e vão remetendo a muitas coisas que aconteceram antes, e alguma dessas coisas foram cortadas no anime. Por exemplo, tem uma parte ali em que mostra um quadro que os dois estão assistindo um filme no cinema. Nessa parte, no mangá, eles começam a remeter um momento que eles já viram um filme antes, né? Que é lá no comecinho mesmo, no primeiro episódio, né? Eles fazem um jogo ali que envolve um ingresso de cinema que a Fujiwara tá dando pros dois, que é pra um filme de romance, os caramba. E no anime para nesse jogo, né? Tipo, eles não decidem o que eles vão fazer com o ingresso. No mangá, isso continua um pouquinho e eles vão assistir esse filme. E aí eles começam a lembrar, né? A Kaguya fala, nossa, você lembra que eu não sabia nem como comprava o ingresso, como trocava aquele cupom na bilheteria, eu não sabia escolher os lugares do cinema. Eles começam a remeter essas coisas do passado que eles tiveram. Inclusive tem até uma parte legal que a Kaguya começa a lembrar de uma parte que eles estão espionando a Kashiwagi e o Tsubasa, né? Questionando se eles já foram pros finalmente ou não. E o presidente vai falando, não, tal coisa só depois de tal encontro, tal coisa depois só de tal encontro, tal coisa só depois de tal encontro. E a Kaguya começa a contar, não, calma, qual encontro esse é o nosso? Porque a gente já saiu, talvez, a gente saiu talvez, a gente saiu talvez. Será que essas vezes que a gente saiu antes eram encontros? E com medo que o presidente fosse fazer alguma coisa que ele fosse meio agressivo, porque essa contagem já estava bem avançada, né? Tem essas pequenas sacadas, tem essas pequenas piadas que acabaram se perdendo um pouco nessa questão do longa, porque foi um trecho, um momento bem rushado. E eu acho que essa foi a parte mais
fraquinha do filme, não só por essa parte, né, ter sido rushada pra caramba, terem compilado esses 3 capítulos em uns 5 minutos, né, terem tirado toda essa parte ali, ligando ao trajeto dos 2 personagens, que era quase a um tributo, né, a todo o andamento do mangá, né, todo o andamento do anime, toda a história dos 2 personagens, né, então foi algo que acabou se perdendo um pouco no anime, mas também mudaram um pequeno detalhezinho no final, né? No momento onde os 2 começam a namorar de fato, porque no anime é uma declaração, um pedido unilateral por parte da Kaguya, né? A Kaguya pede o presidente em namoro e os 2 começam a namorar. No mangá, eu gosto muito mais, porque no mangá, ao mesmo tempo que a Kaguya pede o presidente em namoro, no exato mesmo instante, o presidente fala que ama a Kaguya. Então fica meio que uma declaração por ambos os lados, né? No anime fica mais uma declaração unilateral por parte da Kaguya. Aqui é os 2 ao mesmo tempo, tem a reação de choque, um com a fala do outro, né? Tem o beijo dos 2 ali no pôr do sol, igual acontece no anime, mas eu acho que tem um impacto maior, tem um peso maior que eu gosto muito mais. E meio que esse pedido de namoro, essa cena, fecha a dinâmica que a gente conhecia do anime até então, né? Fecha aquela questão do Love's War, né? Aquela competição pra ver quem vai se declarar. Tanto que muita gente considera que a partir daqui o mangá ele meio que se perde, porque o foco nem vai ser mais Kaguya e Shirogane, vai começar a focar mais nos outros personagens que eram mais coadjuvantes, que mais acompanhavam, e ainda tem coisa pra ser trabalhada, como por exemplo o Ishigane, que tem toda aquela questão com a Tsubame, né? Vai ficar bem mais focado nos personagens secundários do que nos protagonistas, até chegar à reta final. Inclusive no mangá, na edição física, né, eles colocam alguns extras no final de cada capítulo, né, coloca meio que uma sketchzinha ali, alguma coisa que aconteceu no final do episódio, ou alguma brincadeira mesmo, né. No volume seguinte do First Kiss Never Ends, a gente tem, por exemplo, a logo no céu, né, a logo do Love's War, ligando pra... Ah, oi, é Kaguya-sama? Então, eu morri, né, brincando que realmente aquela dinâmica do Love's War acabou. O mangá, ele vai mudar a partir de agora, e realmente muda essa dinâmica. Então, é bem possível que a partir da 4ª temporada muita gente considere que o anime de Kaguya-sama decaiu, mas eu ainda gosto de muita coisa que tem daqui pra frente, né? Eu gosto de várias dinâmicas, eu gosto de vários arcos, várias histórias que vão acontecer. Mas enfim, eu acho que é isso que eu achei do longa de Kaguya-sama. Como eu falei, essa parte no mangá já era uma das minhas favoritas, né? O meu arco favorito de Kaguya-sama. Gosto muito desse arco, do desenvolvimento dele, de como expandem mais essa questão da psique dos personagens. E gostei muito de como foi retratado no anime, toda a parte de produção, toda a parte de direção, a atuação do seiyus também ficou muito boa. É raro elogiar a dublagem aqui, mas essa é uma que eu tenho que elogiar bastante, principalmente a parte da Oikuga. Mas enfim, é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam desse arco específico, o que vocês esperam das próximas temporadas de Kaguya-sama, se vocês vão ver ou não. E é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!